Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Mauro Camargo e este é o Nossa República. É um prazer ter vocês aqui conosco na TV Pantanal, canal 22, no site nossarepublica.com.br e, claro, no nosso canal do YouTube. Inscrevam-se, acompanhem, participem ativamente das nossas redes sociais. Hoje recebemos com muita alegria o delegado Marcos Veloso e Silva, que tem larga experiência profissional na área da segurança pública. Atuou como delegado de polícia no interior, na capital, atuou na Diretoria do Interior, Diretoria Metropolitana, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Casa Civil e no Centro Integrado e Comando e Controle Regional. Atualmente, ele é titular da Delegacia Especializada de Combate a Delitos contra Idosos, contra a pessoa idosa. E é sobre esse tema que a gente vai conversar hoje. Dr. Marcos Veloso, seja muito bem-vindo à nossa República. Muito obrigado por ter atendido aqui o nosso convite. Nós é que agradecemos, Mauro. Prazer poder falar contigo e com os ouvintes, o público, né, da Nova República. Dr. Marcos, eu já lhe acompanho há muitos anos como jornalista, seja como diretor da Gazeta, repórter, acompanho aí a sua carreira. Eu sei que tem uma carreira muito profícua na Polícia Civil, com cargos importantes, mas eu tenho a sensação de que o senhor está no lugar certo e no momento certo da sua carreira, que é cuidar, né, da proteção dos nossos idosos, que é uma coisa que eu acho que, assim como proteger a criança, proteger e trabalhar numa área que atende os idosos é algo que vai além da função policial, né? Ou estou enganado? Uma análise quase que perfeita a sua. Eu tenho 35 anos na atividade policial, no cargo de delegado de polícia, e realmente tive a satisfação de ocupar alguns cargos na estrutura da Polícia Civil, assim como no Estado, e ter a possibilidade hoje de estar na delegacia de delitos contra a pessoa idosa, sem dúvida nenhuma, é a experiência mais incrível que eu já tive como profissional de segurança pública. Deve ser doloroso, mas deve ser ao mesmo tempo gratificante, né? Porque a hora que atende é doloroso, sem dúvida nenhuma. Infelizmente, as pessoas são, no geral, assim, acontece muito, né, de as pessoas não cuidarem bem dos seus idosos e, às vezes, praticarem violências. Eu queria saber que tipo de violência chega na delegacia, Dr. Veloso. Qual é a mais comum? Como que os idosos são vítimas? A gente ouve falar de idosos que são abusados no seu patrimônio, na sua aposentadoria, ou são mal cuidados, sofrem até violência física, muitas vezes. O que é mais corriqueiro, o que é mais doloroso, na sua opinião? Mauro, a gente precisava fazer um pequeno parênteses aqui na nossa conversa para a gente entender o ambiente que a gente vai tratar. Envelhecer é algo que requer uma preparação. É comum, e eu tenho certeza que você e os nossos telespectadores, aí, os nossos ouvintes, conhecem uma pessoa que aposentou e teve problemas de não conseguir lidar com a aposentadoria. Eu estou falando de algo estruturado. Quem aposenta? Uma pessoa que tem uma carreira, tem um cargo, exerceu uma ocupação regular, vamos dizer assim, que não é a regra da pessoa idosa no Brasil. Hoje, os nossos idosos, eles estão à mercê de um ambiente em que eles não imaginavam que iria estar, que é o ambiente familiar, Mauro. De todo o processo que a gente tem em andamento na delegacia, de todos os nossos procedimentos, sejam inquéritos policiais, sejam autos de investigação preliminar,
que passa de 1.500 procedimentos. Nós não Isso temos... por mês? Não, que está em andamento. Está em andamento lá na delegacia. Nós não temos 50 que o idoso foi vítima na rua. Foi vítima num ambiente coletivo. Dentro de casa. Olha que é no coisa. ambiente familiar ou no ambiente em que ele esperava ser acolhido. Então a gente precisa entender isso, o primeiro aspecto. O segundo aspecto que o tempo me apresentou e a gente precisa refletir. Nós temos, assim, aquele primeiro impacto de olhar para a pessoa idosa e olhar ele vitimado ali, certo? Nós não temos o cuidado, às vezes, de buscar uma percepção de quem foi esse idoso no passado. E aí vem uma fala que é sensacional, de uma pesquisadora canadense que me foge à memória agora, em que ela diz que nós não sabemos envelhecer. Saber envelhecer não é fazer caminhada, não é ir à academia, não é ter uma boa alimentação, não é ter um plano de saúde, nem tampouco ter recurso. Isso contribui para envelhecer. Saber envelhecer é você construir ao longo da sua vida um ecossistema de acolhimento social, seja dentro da sua família, seja dentro de amigos, seja pessoas que estejam próximas de você. Então, esse contexto, esse processo do envelhecimento, nós não nos preparamos para ele, principalmente o mundo ocidental. E o mundo está envelhecendo numa velocidade rápida. O Brasil está envelhecendo numa velocidade meteórica. Então, nós temos um aspecto que é o índice de envelhecimento. Como é que a gente sabe que a nossa população está velha ou não, está envelhecendo ou não? Como é que a gente faz isso? Índice de envelhecimento. A cada 100 crianças, quantos idosos nós temos? O resultado disso é o índice de envelhecimento. Então, no censo de 2012, para cada 100 crianças no Brasil, nós tínhamos 44,6 idosos. Em 2022, o último censo, uma década, para cada 100 crianças, nós temos 88,7 idosos. Uma tendência de virar esse... À exceção do Rio Grande do Sul, que para cada 100 crianças tem 146 idosos. Já tem mais idosos do que... Então, nessas 2 décadas, o Brasil atingiu um índice de envelhecimento em 2 décadas, que a França gastou 136 anos para alcançar. Quando o senhor falava sobre a preparação da pessoa, do cidadão para a aposentadoria, para o envelhecimento, para a vida de idoso, me parece que tem um problema também, que é a questão da própria aceitação, né? A preparação de aceitar ser mais idoso, de aceitar já não ter as rédeas todas, porque acontece muito isso, né? Às vezes a pessoa envelhece, não envelhece com saúde, fica mais dependente, enfim, e isso realmente traz problemas, tenho essa impressão. Isso deve chegar muito para a delegacia, né? Chega, e aí o que acontece? Entra no que eu estava dizendo, que eu vinha pontuando aqui, o saber envelhecer. Os nossos filhos nascem, e isso está dentro de um estudo muito bem arquitetado, certo? A criança nasce hoje, o pai e a mãe olham para ele e diz: meu filho será alguém, meu filho será doutor, meu filho vai continuar o que eu fiz. Nós não falamos para os nossos filhos que um dia nós iremos precisar deles e que eles terão que nos acolher num determinado momento da vida. A gente não diz para as nossas crianças, quando estamos trocando a fralda dela... Não diz, não ensina ao longo da vida, não filho, mostra. Um dia você vai ter que fazer pelo seu pai e pela sua mãe o que nós estamos fazendo por você agora, trocando a sua fralda. Um dia, filho, você vai precisar dar banho no papai, vai ter que dar banho na mamãe. E nós não temos essa cultura no mundo ocidental. Já um pouco diferente do oriental. O Japão tem hoje
perto de 70 mil habitantes, com mais de 101 anos. O oriental ele tem uma tratativa diferente, uma cultura diferente. Remonta disso a pergunta que você me fez. Quais são os crimes que mais se apresentam contra a pessoa idosa? São os crimes, vou pôr aqui, de negligência, de abandono material, que resulta nos maus tratos. Então, e num viés muito grande, certo? E não tem como a gente não tocar nesse assunto, e não estou falando de política, certo? Os crimes de internet, as fraudes. Está aí o INSS, onde milhões preferenciais, certo? Aí, né? Milhões de idosos foram vitimados. Por quê? Porque mexeu na aposentadoria. Então, a grande totalidade das pessoas vitimadas nesse escândalo do INSS são pessoas idosas. Outro aspecto que coloca o idoso não somente pela condição de idoso, mas pelo ambiente que vivemos hoje, o ambiente digital. Hoje, o aparelho celular, o famoso aparelho celular, hoje o smartphone, tem a nossa vida na mão. Pessoas não andam mais com documento, pessoas não levam mais dinheiro em carteira, pessoas não... Levam o celular, né? Está no celular. Então hoje você vê o cara pescando ali no Lago do Manso e com o smartphone trabalhando, está fazendo... Na hora de lazer ele está antenado. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Dr. Marcos. O senhor é um homem... O senhor falou a sua idade, 63 anos, agora há pouco, eu tenho 64, mas tanto o senhor quanto eu continuamos ativos. Né? Com certeza. Trabalhando, exercendo a nossa profissão, enfim. Isso nos ajuda a compreender melhor o mundo, principalmente no aspecto tecnológico, porque essa evolução, essa revolução tecnológica é muito recente e ela se dá numa velocidade absurda. De um dia para o outro, você tem inovações extraordinárias. E é muito difícil, até para nós que estamos na ativa e acompanhando todo esse processo, às vezes é difícil compreender como é que as coisas se processam. Aí eu fico imaginando uma pessoa com 70, 80 anos, que já está afastado do dia a dia do trabalho, de uma atividade profissional que lhe exija essa coisa da atividade mental, isso deve fragilizar demais, dar uma certa vulnerabilidade, né, para aquele idoso que está afastado do trabalho e tem mais idade, que eu acho que é uma benção. Sabe que eu fico muito sensibilizado, porque eu acho que não sei se é por conta da idade, a gente vai chegando também numa certa idade, a gente vai ficando mais preocupado. Mas eu sempre tive isso, né? Eu sempre tive uma ligação muito forte com os idosos da minha família, né? Meu avô, meus avós, enfim, com meu pai, que morreu com 85 anos, minha mãe também. Então a gente aprendeu culturalmente e familiarmente que é preciso cuidar dos idosos, né? E eu fico muito sensibilizado primeiro de ter uma delegacia especializada nesse assunto, porque as pessoas, de uma maneira geral, na nossa sociedade moderna, são muito vulneráveis. Mas imagino os idosos. Eu lhe perguntava sobre como proteger esses idosos nesse mundo digital de hoje. A pessoa idosa ela precisa de orientação. Orientação. Ponto. Agora, o que nós temos que ter? Paciência com os nossos idosos. Temos que ter habilidade. Nós vivemos num mundo muito célere, nós temos os nossos compromissos, a gente acorda, é uma velocidade muito diferente da nossa infância, o que a gente vive hoje. Então, quase todo idoso que eu conheço tem um aparelho celular, tem um smartphone. Agora, o que é interessante é que esse idoso seja orientado das vulnerabilidades, das armadilhas que estão presentes no mundo digital.
que as dificuldades, vamos dizer assim, da caminhada, ela sempre existiu. Só que agora ela está num ambiente que é, vamos falar assim, vou usar uma expressão, traiçoeiro para todos nós. É verdade. Para todos nós. Não precisa ser idoso, Não né? precisa ser idoso, certo? Né? Uma pessoa idosa precisa de um cuidado a mais, assim como as nossas crianças. Hoje existem estudos que nós não deveríamos entregar um aparelho de telefone celular para um adolescente abaixo de 15 anos, uma criança. Nós não deveríamos. É verdade. É verdade. O risco das telas é muito grande. Muito grande, certo? Sobre todos os aspectos, né? Cria vício, isso. Cria uma série de situações que estão... Agora, existe uma situação que auxilia e, ao mesmo tempo, torna a pessoa idosa um pouco mais vulnerável que uma pessoa cotidiana, vamos dizer assim. É que o idoso, ele tem uma percepção da vida. O que é uma pessoa idosa? Como classificamos uma pessoa idosa? 60 anos e um dia você se torna idoso. Uma pessoa com 60 anos, ela tem uma percepção da vida. Ela sabe o que é noite, o que é dia, o que é bom, o que é ruim. Sabe o que é alegria, o que é tristeza. Viveu um período considerável e ela tem vontades próprias, desejos, anseios. Então, a solidão empurra o idoso dentro de um universo digital, sem um certo cuidado, a uma vulnerabilidade. Grande surpresa minha na delegacia, nos primeiros meses que eu estava lá, é ouvir do idoso que ele queria alguém para conversar. Isso é muito... Certo? É terrível, né? Nós estamos lidando com uma realidade muito ruim. O Brasil, de uma maneira geral, nós brasileiros cuidamos muito mal dos nossos idosos. Eu tenho essa sensação. É claro que tem muitas exceções, muita gente é muito, né? Tem um tratamento muito respeitoso. Mas parece que, e aí o senhor vai me corrigir se eu estiver errado, eu tenho a impressão de que o idoso se aposentou, a pessoa chegou na idade de se aposentar, de parar de trabalhar, parece que ele é visto dentro da própria família como um problema, né? Alguém que tem que ser cuidado, alguém que vai dar trabalho, e o próprio idoso tem, que é natural do ser humano, tem as suas dificuldades, né? De se aceitar naquela idade, aceitar suas limitações, entender as limitações que passam a vir com a idade, né? Porque a idade você não termina, seria ótimo, né? Que a gente pudesse rejuvenescer em vez de envelhecer, né? A gente virar criança de novo, mas no bom sentido, e recomeçar. Mas não é, a gente envelhece, né? O corpo da gente vai dando sinais, né, de problemas. Você vai ficando mais surdo, você vai ficando mais desatento, o cérebro funciona numa outra velocidade, você não tem os estímulos do trabalho, do dia a dia, né? E isso a família às vezes volta, vai trabalhar, vai ganhar, não é nem por maldade, às vezes as pessoas vão nessa coisa da vida e o idoso fica lá, né, sentado na cadeira de fio e sentindo as amarguras da solidão mesmo, né? Essas coisas. Em alguns aspectos, Mauro, se você me permite, essa falta de habilidade com os nossos idosos pelos entes familiares, às vezes até acelera um processo, certo? Depressivo, um processo de deficiência de locomoção, de autossuficiência. Esse é um aspecto importante que a gente tem que levar em consideração. Então, assim, o idoso, ele não precisa de celular? Não, ele precisa. O idoso, ele faz parte da nossa sociedade. Ele precisa se relacionar. Ele precisa ter informação, poder se comunicar, poder se fazer presente. Porque ele produziu, ele produziu, ele construiu, né, no dia do outro. Ele ajudou a construir a sociedade. Então, ele tem todo o direito disso. Agora, o que a gente precisa é de orientar, é de estar presente também na vida do idoso, certo? Não deixar ele
fazer algumas coisas. Porque geralmente a pessoa idosa, ela traz consigo alguns comportamentos e alguns conceitos que infelizmente não são aplicáveis no tempo contemporâneo. Então, o idoso ele tem por ideia confiar nas pessoas. Até por uma necessidade de se relacionar. De se relacionar. Então, por exemplo, o idoso, quando eu digo que ele é vítima dentro de casa, é difícil você explicar para um pai, para uma mãe, que ele está sendo lesado pelo próprio filho ou pela própria filha. Ele está sendo lesado pelo marido, pela esposa. Ela está sendo lesada pelo marido. Eles estão sendo lesados pelos netos. Não encaixa na cabeça deles. Não, mas meu neto eu vi crescer. Ele não faria isso comigo. Alguém pegou o dinheiro da minha conta. Quem tem a senha da sua conta? É meu neto que vai todo mês sacar minha aposentadoria. E o dinheiro nunca chega. Isso é uma realidade certo? muito então, comum. Assim, esse ambiente, essa situação, certo? É que a gente precisa estar presente na vida da pessoa idosa. Uma outra coisa, um outro aspecto em que o idoso sofre muito e causa transtornos da pessoa idosa. O idoso ainda acredita no fio de bigode. Eu tenho inúmeros casos lá na delegacia que acaba fugindo da nossa atribuição, por ser mais na área civil. O idoso tem um imóvel, ele aluga para um amigo dele, de boca. Não tem um contrato, não tem nada. Aí a pessoa deixa de pagar o aluguel e ele depende daquele aluguel. Até você promover, construir toda uma situação jurídica para que o contrato verbal tenha um valor, seja reconhecido. É um sofrimento. Então, o tio vende o carro para o sobrinho, de boca. É meu sobrinho, esse eu conheço. Então, assim, esse ambiente é nesse aspecto, certo? Agora, nós temos situações, infelizmente, muito, muito tristes, certo? Famílias que deixam o idoso morrer, perecer de fome. De fome. Mas propositadamente ou por negligência, por achar que é muito trabalhoso, vai deixando. Eu tenho 2 inquéritos na delegacia que o idoso veio a óbito por... Coisa dolorosa, assim, nem está de pensar. Além desse tipo de violência, o senhor falou de violência patrimonial, não, né? Isso. Que eu acho que deve ser uma das mais comuns. Mais comuns. Né? A pessoa ser lesada. Nós temos uma violência psicológica. Como é que é essa violência psicológica? Por exemplo, ela se dá? Tem um caso bem emblemático, fazer bem rápido aqui. Por uma questão patrimonial, um casal de aposentados possui alguns imóveis e um dos filhos pediu para o pai vender uma propriedade para socorrê-lo financeiramente. O pai disse: não, isso aqui custou o trabalho meu e de sua mãe e tal, vamos tentar ver uma outra forma e tal. Mas ele é um senhor muito austero, de uma formação moral extremamente rígida. E ele não tem autossuficiência, ele fica sentado numa cadeira. E o que o filho fez? Passou a pôr ele sentado na cadeira só de calça, sem camisa. A esposa dele falou para mim: doutor, nós tivemos 9 filhos. Nunca vi o meu esposo sem roupa. Isso devia afetar ele psicologicamente. O psicológico dele. Para agredir o pai, ele deixava ele na varanda sem camisa. O filho saía, a esposa ia lá e punha um lençol, cobria ele com um lençol. Isso levou ele a uma situação depressiva e culminou com um fim muito desagradável. Então, você mexe com o emocional de uma pessoa. O filho, por exemplo, um outro caso, literalmente para punir a mãe, que não quis ser avalista dele num empréstimo, deixou de visitar a mãe. Eu queria, doutor Marcos, perguntar uma coisa, com toda a sua experiência, sua vivência, 35 anos de policial civil, que já passou por tantas áreas importantes
e até violentas da polícia por conta da sua atuação. Eu queria saber o seguinte: o aumento de pena, como aconteceu em 2020, no caso dos idosos, com o PL que aumentou a pena para aquelas pessoas que praticam crimes contra idosos, o aumento de pena por si só diminui os casos de violência contra idosos, os casos dos crimes contra idosos, ou não muda muita coisa? Olha, o mundo tem uma experiência com relação a isso. A penalização, o encarceramento, certo? Ele não resolve uma questão social focada no crime, certo? No crime. Uma sociedade, ela só muda o comportamento. Uma sociedade, vamos usar uma expressão aqui, ela evolui quando nós temos educação. E ter educação não é ter escola somente. Escola transmite conhecimento. Educação a gente adquire na família. E nós estamos assistindo uma desestruturação da sociedade brasileira, da sociedade mundial, com a desestruturação das nossas famílias. E aí eu sou extremamente conservador, sou defensor, certo? Até por uma questão minha de crença, que família é aquela que Deus colocou na terra. Um homem, uma mulher e seus descendentes. Está escrito isso na Sagrada Escritura. Essa desestruturação da família desestruturou muitas coisas. Então, por exemplo, existem estados americanos que têm pena de morte. Que continuam matando as pessoas, que continuam acontecendo. Vimos agora, infelizmente, o rapaz ser assassinado, certo? Por uma questão extremamente ideológica num estado que tem pena de morte. Não é aumento de pena, é pena de morte. Sim, é o limite, não, certo? Não tem então, mais pra onde assim, ir, né? O Estatuto do Idoso, ele teve uma alteração agora. Dia 3 de julho, a Lei 15.163. As penas se agravaram muito. Penas que eram de 6 meses a 1 ano, de 1 ano a 2 anos, subiram para 6 anos de reclusão de início. Penas que culminam hoje até a 18 anos de reclusão. Então, é uma desinformação da sociedade. Às vezes as pessoas pensam que só vai pagar uma cesta básica. Primeiro, não é mais aplicável a Lei 9.099, que são os termos circunstanciados de ocorrência, as mitigações que faziam no juizado especial nos crimes contra a pessoa idosa. Então, toda violação contra a pessoa idosa vai ter punição. Será conduzida através de um inquérito policial e a pessoa vai responder um processo. Então, com uma penalização hoje, um tanto quanto asseverada. Agora, muito rápido, vamos fazer um paralelo com o feminicídio. Tivemos também aumentou a pena, autonomia, campanha. Ninguém pode falar que nós não fazemos campanha. Nunca se falou tanto, certo? De feminicídio, da prevenção da violência contra a mulher. E, infelizmente, o nosso estado é um dos estados que campeão brasileiro nessa área, o crime, certo? Então, assim, na minha visão, aumentar a pena não vai modificar. Não vai modificar. Porque é um discurso mais fácil também, né? É. Se a gente for pensar bem, aumenta a pena, não sei o quê. Nós temos que ter educação, certo? E aí, educação, primeira em casa, base, estrutura familiar básica. Aquilo que eu aprendi em casa com os meus avós e com os meus pais. Bom dia, meu pai. Bom dia, minha mãe. A sua bênção. Sua bênção, né? Sim, senhor, não, senhor. Isso começa daí, assuntos básicos, certo? E aí, então assim, pode causar um resultado? Pode causar um resultado, aumentar a pena, certo? Mas não é um comportamento que irá mudar esse conceito. Mas eu concordo com o senhor que educação é tudo, né? E esse tipo de educação, do exemplo, né?
do bom pai, da boa mãe, do bom irmão, quer dizer, você ter uma família harmoniosa, independente da situação de cada um, mas enfim, ter uma família que valorize bons princípios, né? Eu acho que isso é bacana, que seja generoso, que tenha uma certa grau de espiritualidade, não importa qual denominação, enfim, se vai ser evangélico, se vai ser católico, se vai ser um budista, etc., mas que tenha uma formação espiritual, né? Porque eu acho que essa base espiritual é muito importante para que as pessoas tenham noção, né? Daquilo que pode, daquilo que deve, daquilo que é aceitável, né? Do ponto de vista moral. E eu concordo com o senhor, quer dizer, família e educação são duas coisas que caminham juntas e que, de fato, podem fazer diferença. Fora disso, pode aumentar a pena que quiser, não vai deixar de acontecer. É uma lástima, né? Quando a senadora Margarete Guzzetti aprovou a lei de feminicídio, que tem a maior pena do Código Penal hoje, 40 anos, com mínimo de 20 anos de prisão, de encarceramento, quer dizer, é uma punição muito violenta, e parece até que explodiram os casos, até aumentaram os casos. Parece uma coisa meio doentia mesmo, e é muito doentio. Isso precisa ser tratado, precisa ser mudada a ótica, não é possível que a gente vá tratar só como... Mauro, não é pauta aqui da conversa, assim, até te dar uma sugestão, toda, né? Mas existem estudos científicos muito bem elaborados. Dentro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, existem alguns pesquisadores que têm trabalhos publicados nesse sentido, certo? Que vem de encontro a algo muito antigo, que Newton fez, a lei da física. A toda ação tem uma ação de igual ou superior intensidade, certo? Então, quando a gente aumenta uma pena, não quer dizer que, certo? Que vai ter uma reação contrária, né? Principalmente numa sociedade desajustada como a gente vive, certo? Então, às vezes, você aumenta aqui a ira, certo? Na mesma intensidade ou superior. Então, mas isso é um... Mas e nesses tempos também, Pedro Marcos, a gente fica analisando que numa sociedade com muito ódio, por bobagem, né? Porque eu falo bobagem, uma coisa ideológica, é que nem questionar a fé do cidadão. Cada fé, religião, cada um tem a sua. Fé, cada um, crença, cada um tem a sua, não é verdade? Eu acho que essa coisa mas a gente vive numa sociedade mundial, não é coisa de Brasil só, não. É no mundo inteiro. Essa coisa do ódio, da divisão, enfim, da não aceitação, do desrespeito ao outro, né? De não respeitar a condição do outro. Isso é muito ruim. Eu queria fazer uma pergunta assim, mais... Quem é dentro, quer dizer, considerando que a partir dos 60 anos o sujeito, a pessoa é considerada idosa, qual é a faixa de idade que é mais vulnerável e que acaba sendo objeto da sua atenção lá na delegacia? Tem uma faixa de idade específica? Ou tem um perfil específico? Porque, assim, o senhor é um jovem de 63 anos, está trabalhando ativo na delegacia, provavelmente ainda vai demorar uns dias para se aposentar, porque é da sua natureza, né? Ele trabalhou a vida inteira. Vou para casa coçar, não, né? Não tem como, tem muita vida útil ainda, né? Tem muita contribuição para dar, né? A mesma coisa, eu penso, eu não vou me aposentar nunca. Só se eu ficar muito doente, numa condição que eu não consiga trabalhar. Mas se depender da condição social e da minha disposição, eu vou trabalhar o resto da vida, né? Mas nós não temos, assim... uma estatística assim... Não, nós temos, assim, mas não existe um padrão. Não temos, assim, como a gente estabelecer. Nós temos pessoas vitimadas lá de 60 a 102 anos. Não. Certo? Assim, não existe... Assim como nós temos pessoas da classe AAA, a classe ZZZ. A violência contra a pessoa idosa, ela é assim, a classe é uma social, das coisas interessantes, ela é homogênea, assim, sabe?
Ela não tem classe social, ela não tem religião, ela não tem gênero, ela não tem etnia. Sabe? Assim, é um negócio que chama atenção. É muito diversificado. É muito diversificado. O que a gente tem uma percepção de um volume é o desajuste familiar. Assim, destaca uma situação. É o idoso que possui mais de 2 filhos e que só um cuida e que cansou de cuidar. E é muito comum essa situação. E ele cansou, ele fadigou. Ou então ele está doente tanto quanto a pessoa idosa. E aí não tem a participação da família. Essa realmente é uma situação que diferencia. Diria que beira aos 40% das ocorrências. É muito comum a gente ouvir falar de situações de familiares assim, que só um cuida e os outros não estão nem aí, no máximo dão uma contribuiçãozinha financeira e não se envolve no dia, vez ou outra, e não se envolve. Não se envolve, assim, e casos assim que chega ao ponto de... Eu tenho o caso de uma senhora que cuida da mãe, elas são em 5 irmãs, o pai já faleceu, ela cuida da mãe, ela não teve a possibilidade de contrair um matrimônio, construir uma família, porque ela cuida da mãe desde sempre. A mãe dela foi diagnosticada aos 47 anos com esquizofrenia. Nossa. E ela cuida da mãe. Estou falando de uma senhora hoje de 91 anos. As outras 4 irmãs... não participam. Em que pese, assim, e são pessoas esclarecidas. 2 moram fora do Brasil. Uma na Europa, outra na América do Norte. E, assim, agora ela adoeceu. E aí? Ela não tem condições de mobilidade mais. E aí ela precisa cuidar da mãe. Com demência e esquizofrenia, acamada, e ela hoje cadeirante. Aos 70 anos de idade. Sem apoio de ninguém. De ninguém. Então, assim... Mas e aí, nesses casos? Né? Aí a polícia pode agir? Nós instauramos um inquérito de... Como é que resolve isso? Negligência dos filhos, de abandono material por parte dos filhos, certo? A penalização hoje é severa. É uma pena aí hoje que passa de 4 anos de reclusão. Mas deixa eu lhe perguntar, nesses casos, porque essa é uma situação muito prática, né? Ok, eles respondem ao processo e vamos supor que sejam julgados e condenados e vão presos. Continua a pessoa desassistida, continua o idoso desassistido, a pessoa que ajuda. Quer dizer, aí acaba... E a sua delegacia, o senhor, acaba tentando buscar, conciliar essa situação? Com certeza. Hoje o que a gente mais... Hoje, assim, o que a gente procura fazer na delegacia, antes do inquérito, é uma mitigação desse litígio. É chamar a família, sentar numa roda de conversa. Diz, olha, você pode ser preso. Que é um trabalho que eu queria aqui, eu não posso não dizer, trabalho desenvolvido de forma magistral pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na pessoa da procuradora, da defensora, doutora Elianete. Ela tem aqui, sua vizinha, aqui na defensoria, um núcleo de conciliação à pessoa idosa, que é algo, assim, boa pauta, impressionante. Vou buscar para... Impressionante. A defensoria, aliás, em diversas áreas, ela atua de uma forma extraordinária. Não só o Ministério Público, quanto o Judiciário, quanto a ação social do município e do Estado, são nossos parceiros na delegacia, mas de forma muito especial, a doutora Elianete na Defensoria. Mas eu queria parabenizá-lo, doutor Marcos, porque assim, realmente tem que ter muita sensibilidade, porque senão não resolve o problema, né? Você aplica a lei, mas não resolve o problema, né? Pelo contrário, pode até agravar. É um prazer ter vocês aqui conosco na TV Pantanal, canal 22, no site nossarepublica.com.br e, claro, no nosso canal do YouTube. Inscrevam-se, acompanhem, participem ativamente das nossas redes sociais.